eu já quero saber, antes da Oficial 80, eu sei que tem uma história que era a banda Radioativa. Radioativa, era. Que a gente, não sei se tu chegou a assistir, eu, o Ares, principalmente, a gente ia pros shows da Radioativa, eu lembro que era a Fernanda. Era um projeto teu também, né? Como é que é isso o projeto, eu iniciei o projeto, cara. Eu vim de uma banda chamada Território Nacional, né? Era eu, Renato Bagre, Mauro Dias, o Pita no baixo e o André, o Márcio André, que hoje é chefe de cozinha aí, renomado, toca muito, cara. Foi meu professor de violão, morava lá no Japim 2. Meu amigo até hoje, a gente estava se falando agora na quinta-feira. Marginal do Japim. E aí nós montamos uma banda, cara, que foi uma Bronx Band. Nós participamos do festival interno do Colégio Objetivo. Nós ficamos em primeiro lugar lá no concurso que nós participamos com uma música chamada Hoje, Amanhã e Sempre, que foi composição do Pulga e do Marcos André, dois caras que nem têm relação com música, mas a gente era moleque, curtia várias coisas juntos, andávamos juntos, né? Naquela época a gente tinha o quê? 17 anos, 16 para 17 anos. E aí acabamos montando, fizemos um blues e fizemos um reggae. Nesse ano nós ficamos em primeiro lugar com o blues, no ano seguinte nós ficamos em terceiro lugar com o reggae, que era cara, assim, eram histórias da época, né? Nós nem músicos nós éramos, a gente fez assim um negócio. O lance que fez a gente ganhar mesmo foi a torcida, porque era a torcida que fez com que isso acontecesse. Depois eu montei a Território Nacional, né, com a rapaziada. Brincadeira de moleque. A Território Nacional, ela foi uma banda que nós trabalhávamos músicas autorais, né? O Renato Bagre é um super compositor aí, o cara ganhou Fecane seguidos aí, vários como letrista, né? Paulo Marinho, que é um grande parceiro dele, tecladista, o maestro Paulo Marinho, eles... Meu amigo Paulo Marinho. Ganharam vários Fecanes aí, músicas porrada, e o Renato é um grande roqueiro, além de letrista, né? E aí nós tínhamos a banda Território Nacional, só que assim, o único cara que vive de música ainda hoje sou eu, né? Os meninos, eles já tinham a profissão dele, eu também tinha outra profissão, tenho uma profissão de formação, só que a música falou mais alto. Só que ali era o seguinte, cara, a gente só se divertia. Aí eu conheci uma galera, o Douglas Abreu, que é guitarrista, professor de Direito Tributário aí na UFAM, o Marcel Graça, que hoje não mora mais aqui, e mais uma outra turminha aí. A gente montou a banda Vitrola Atômica, cara. O vocalista era o Sandro Nine. O Sandro Nine hoje eu acho que ele... era do Japim, eu acho que é o Sandro Nine. Ele compôs uma música muito bacana com o Marquinhos da Espantalho, que é a Red, música Red, né? E aí nós tínhamos essa banda, que era a Vitrola Atômica, a gente tocava clássico, The Who, Rolling Stones, era só clássico, né, que a gente tocava. Só que também era um projeto, cara, que os caras lá se divertiam, e eu tinha que gastar, velho, eu não tinha grana, eu trabalhava, e os caras tudo com guitarra massa e tal, tinham dinheiro para bancar estúdio, eu não tinha, eu queria ganhar dinheiro, eu fazia show com esses caras lá no Vírus Bar, ali na Zona Leste, na Grande Circular. Era o Seta que administrava da Olhos Imaculados. Era ele que cuidava da parada. Ele gerenciava a programação da casa. Lá era um barzinho from hell, mas era muito massa. Isso foi em que ano, mais ou menos? Não lembro, lembra? cara. Não lembro, mas faz tempo. Tem uns 20 anos, 22 anos isso atrás. Então foi o quê? A gente tá em 2000 e... Foi 90, né? 90? Né? 2010. 98, 99, 90, por aí. Rapaz, aí eu fui pro Vitrola fazer um show lá fui com a Vitrola Atômica fazer um show lá no Vírus Bar. E quem abriu a noite foi a Teoria Arcana, bicho. Nelson Reis, olha. Mano, quando eu vi a banda tocando, cara, eu olhei assim, só comigo, meu irmão, eu quero tocar esse repertório. Eu quero montar uma banda pra tocar esse repertório de rock nacional. Que é isso aí que eu vou tocar em tudo quanto é canto. Porque os caras lá eram legal e tal, os caras são amigos até hoje, mas não era aquilo que eu queria. Rapaz, tu acredita que eu anotei as músicas, bicho, do repertório do Nelson? Ele tocando, eu peguei um papel, saí anotando assim, essa aqui era uma sequência massa, cara, muito legal, né? Ira, Plebe Rude, Camisa de Vênus, Legião e tal. E eu pouco conhecia isso. Eles também tinham já autoral nessa época, né? Eles tinham autoral, eles tinham CD gravado pela aquele projeto Valores da Terra, né? Sim. Foi na época da Lívia Mendes, quando ela ficou à frente da Manaus Cult, que o Amazonino foi governador do estado e tal. Ela ajudou muita gente, né, cara, com aquele projeto. Ela e outras pessoas estavam encabeçando aquilo. Cara, aí eu achei massa demais, assim. Meu irmão, e nesse dia, era domingo. Lá só funcionava domingo, lá o Vírus Bar. Eu fui pra minha casa, né, bicho, aí eu fiquei pensando assim, cara, eu vou tocar essas músicas dos anos 80, eu tenho que montar uma banda. Aí eu fiquei pensando assim, eu tinha meus 20 e poucos anos ali. Aí veio aquele, cara, eu acho que eu vou montar uma banda com o nome de Radioativa, mas não é Radioativa, é de radioatividade.
eram músicas que pouco estavam tocando naquela época. Naquela época estava o movimento grunge, estava forte, estava surgindo aí algumas outras coisas também, cenário nacional, mas assim, era Charlie Brown, aquelas guitarras meio, né, diferenciar, Raimundos e tal. E eu falei, cara, não é isso aí não, eu vou pegar, fazer o seguinte, como essas músicas estão esquecidas, eu vou reativar essas músicas, então vai ser uma rádio que está ativa, eu vou reativar essas músicas. Tanto que o nome não era Radioativa junto, era Radioativa separado, era Rádio Ativa. Aí tinha um camarada aí meu, Deco Salgado, designer, hoje mora na Europa, o cara é fera demais. A gente andava lá no bar do Marivon, no N vezes. Barzinho, um botequinho lá. Muito bom. Muito legal aquele boteco. A gente andava por lá e eu conversei com ele sobre a ideia. Ele falou, Alisson, mano, eu conversando com ele, ele rabiscou, ele fez o nome e a logo. Eu conversando com ele na mão, assim, cara designer, de mão cheia. Eu falei, mano, eu vou digitalizar isso aqui, eu vou lhe dar de presente essa logo. Pô, massa. Montei a banda, velho. Montei um time massa. A Fernanda não cantava com a gente. A Fernanda, ela cantava com o Marcel na banda... Aquela banda de disco que ele tinha era... Overload? Não. Overtime, a banda do Marcel. Ele tinha Overtime e tal. E a Fernanda cantava aqui de abelha como ninguém. E a Fernanda era fã da banda, né? Ela sempre aparecia e ela deixava bem claro. E assim, cara, era eu, o Eloy, né? No contrabaixo era o... Quem era naquela época, cara? O Jorge já tocava, não, né? Não, o Jorge ele entrou depois. Cara, assim, eu tive uma série de problemas com aquela formação ali, sabe? A principal delas foi o guitarrista que tocava comigo, que eu chamei o cara, né? Eu morava em Petrópolis e minha mãe já morava no Japim, né? E ele era meu vizinho lá do Petrópolis e ele conversou comigo querendo fazer um som. Eu falei, cara, eu tô com uma banda e eu acho que rola 2 guitarras lá, bora? Chamei o cara pra tocar comigo. E o cara depois registrou, ele fez uma solicitação de um registro de marca mista através da FUCAP junto ao INPI, o Instituto Nacional de Patente Industrial. Pra ter o nome pra ele, né, cara? Eu falei, cara, mas que loucura que esse cara fez. Ele só dava problema na banda, bicho. Só dava problema na banda. Então o que é que eu fiz? Eu não quero isso pra mim, pô. Conversei com ele, falei, mano, ó, não dá. Tem alguma coisa tua aqui na banda? No estúdio não, né? Beleza, então vai lá. Ele ficou puto com isso e ele fez essa tremenda besteira de registrar o nome da banda no nome dele, né? Fez essa solicitação. A Radioativa, né? Eu falei, cara, beleza, deixa o cara. Eu fiquei pé da vida, brother. Sabe? Eu já sabia de toda a situação, porque já tinham me dito. E um belo dia, a gente tocando lá no Andinho, ele chegou e falou, né? Os meninos, ele já não estava mais na banda, os meninos chegaram comigo e falaram. Alisson, é o seguinte, o pai do Eloy... É até engraçado isso. O pai do Eloy montou um projeto pra gente vai tocar forró. Era o Eric que tocava, o irmão do Luizinho, tocava baixo comigo na banda, o Eric Gordinho. Eu sei que esse cara fez a cabeça dos caboclos lá tudinho pra ir pro lado dele, que ele que era o cara da banda, ele que ia fechar os contratos, ele que ia fazer a coisa funcionar, a coisa acontecer e tal, não sei o que. Mano, eu cacei esse cara, mas eu não achei ele. Graças a Deus eu não achei. O Jorge foi o único que ficou comigo, o Jorge já estava tocando batera comigo. E aí o que eu fiz? Eu dei continuidade, só que eu ainda fiquei usando o nome de Radioativa. E esse cara foi nas casas noturnas que eu toco, levar um documento assinado, como se fosse por um primo dele que estava fazendo faculdade de Direito, bicho. Como se fosse um documento expedido por um juiz, entendeu? Proibindo o Alisson de usar o nome da Radioativa. Só que caiu tudo por terra, velho. Porque os caras das casas sabiam que a banda era minha, era eu que fazia todo esse corre. E resultado, os caras, Alisson, a porta tá aberta. Tanto que tá aí, velho. Oficial 80 se tornou a banda de rock dos anos 80, fiel ao estilo. Durante um bom tempo a gente veio trabalhando isso. O Eloy ficou lá, mas quando viu a realidade, quando ele viu que, meu irmão, o que o cara fez não se faz, o cara foi pilando, o cara enganou a gente, eu tô contigo, eu volto, mano, vem pra cá. Não fui atrás de ninguém, não, deixei aos poucos vir. O Bunny, que era meu vocalista na época, também veio, só que as coisas foram acontecendo. Como o Nelson tinha parado o trabalho dele com a Teoria Arcana, e eu montei a Radioativa, me baseando no repertório dele, eu fiquei sabendo que a banda, eu tava sem vocalista, eu falei, cara, peraí, chamei o Léo Collera pra tocar baixo comigo, o Jorge continuou na bateria. Eu chamei um cara chamado Franklin, que todo mundo chama ele de Meu Preto. Ele tocou na Essence. Ele tocava na banda Warilô, ele veio fazer um show aqui, aí ficou para trabalhar com a NET na Impact, aí tocava na NET, na Impact e tocava na Essence. Que foi na época que... Eu não lembro se o Giovanni... Não lembro se o Giovanni tinha saído ou se o Giovanni ainda não era da banda. Não lembro. Não era promoção ainda, né? Era o César na guitarra e tal, Cezinha. E o... Cara, era o menino Claudio Neto, lendário. Puta cara, né, velho? Tá doido, eu era muito fã, sempre fui fã da Essence, cara. Melhor vocal sempre que eu já conheci. Mano, aí eu peguei, né, e fiz essa loucura de montar essa banda. E aí chamei o Nelson, cara. Descobri o telefone do Nelson.
E conversei com ele, mano, foi massa assim que ele topou e, mano, ficou um tempão com a gente e foi ali que eu fiz a base da... Foi num ódio mesmo, velho, assim, entendeu? Falei, cara, é o seguinte, eu não vou atrás desse cara, eu quero que esse cara seja feliz. Dá oficial 80 já, né? Eu quero que esse cara ali, seja feliz e acompanhe meu sucesso aí, mano. E graças a Deus.